igreja com a paz do Senhor, amém? Olha, eu fiz o cumprimento que às vezes eu vou em alguma igreja aí pentecostal e geralmente é assim, mas aqui é Shalom, Igreja do Avivamento. Eu digo que quando eu falo Shalom, Igreja do Avivamento, é porque eu creio que o Senhor está derramando nesse último tempo o avivamento dele sobre nós. E só vai receber realmente quem estiver ligado no trono, porque não tem como você receber algo que você não deseja. Você só recebe quando você tem esse desejo firme no seu coração. E eu tenho um desejo firme no meu coração de um avivamento do Senhor sobre essa geração, sobre cada um de nós. Eu digo, Senhor, vem com o teu avivamento sobre cada um de nós. E eu começo assim agradecendo a Deus, porque assim Deus é maravilhoso em minha vida. Eu digo a vocês que nada disso, nada eu faria se não fosse porque Ele tem me sustentado, porque é Ele que tem me direcionado. Quando nós colocamos o coração disponível para a casa do Senhor, todo o restante o Senhor acrescenta. Hoje é dia dos namorados. Talvez alguns casados aqui gostariam de estar em outro lugar, mas primeiro buscai o reino de Deus e todo o restante depois lhe será acrescentado. O melhor de Deus ainda está por vir. Amados, eu tenho algo que eu aprendi com a minha bispa, e às vezes a gente fala assim que minha bispa às vezes é meio dura em algumas palavras, mas ela cura. Palavras duras em momentos que a gente precisa, ela traz cura. E um dia minha bispa disse: filha, você precisa aparecer mais nos cultos de quarta. E ela falou: filha, porque você fala, você prega, eu quero ver se eu desenvolver. Apareça, Sil. E aí eu comecei a orar ao Senhor. E Deus me mostrou algo que hoje eu vou falar para a igreja. Por que que quando é culto de oração, a igreja não lota? Porque quando é o culto de celebração, a igreja lota. Amados, primeiro tem que orar, para depois sim a gente comemorar. Eu vejo muitas vezes as pessoas, amados, procurando só o tempo de confraternização para estar um junto com o outro. Mas a gente tem que estar juntos, é na hora da oração. Porque orar para agir. Por isso que primeiro é oração, depois é que é ação. Sem orar não tem ação. Então, igreja, a gente quando ajoelha aqui na quarta-feira, a gente vem primeiramente agradecer ao Senhor, porque primeiro de tudo que Jesus nos ensinou foi adorar. Agradeça, adore ao Pai. E só depois a gente começa toda aquela parte da intercessão, a parte de pedir, a parte de agradecer. Agora, vamos pedir pelo nosso próximo, pedir pelos nossos irmãos, pedir ao Senhor que toque neles, que eles possam vir ter um coração quebrantado de estar aqui na quarta-feira também para orar. Olha que tempo maravilhoso. É o tempo de orarmos, de estar em oração um pelos outros. Isso nos fortalece. Mas o Senhor me colocou uma palavra que Ele me deu desde a outra vez, desde quando eu ia ministrar, né? Aí depois a gente teve uma mudança. E aí na semana seguinte a gente teve outra mudança. E eu falei: Deus, o Senhor está trabalhando na minha ansiedade, porque eu estava já pronta para ministrar. E aí Deus disse: se acalma, que eu ainda não te dei tudo. E aí eu fui pegando aos pouquinhos. Natália viu que hoje eu já estava pronta. Falei: agora, Nath, eu só vou aplicar para o papel a base, porque o Senhor já me deu tudo. Então isso é bom demais, glória a Deus. E o que Deus me deu nessa noite para falar com vocês o tema é: a festa no céu pelo pecador que se arrepende. E aí eu percebi também que o Espírito Santo trouxe em alinhamento, porque tudo é confirmação. O Senhor trouxe em alinhamento o irmão Theo, que ministrou sobre arrependimento. Aí trouxe o bispo Sandro, que dentro aqui da parte de primícias, toda aquela parte que a gente teve do Pentecoste, ele trouxe sobre talentos, sobre a gente enterrar os tesouros
Lembra disso, da palavra? E eu falei, Deus, o Senhor então é aquela mesmo, o Senhor está confirmando. E o Senhor confirmou. Está em Lucas 15, Vanessa pode estar me ajudando? Está em Lucas 15, do 3 até o 7, nós vamos ler. E eu vou ler a primeira parábola para falando que há festa no céu pelo pecador que se arrepende. Lucas 15. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justas que não necessitam de arrependimento. Amados, quando eu comecei a ler, eu sei que a gente já ouviu às vezes algumas pregações e a gente já ouviu algumas ministrações, e eu pedi a Deus que pontuasse dentro de mim o que Ele queria para a nossa igreja. E aí Deus foi pontuando e eu fui colocando aqui: esse é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. Ele cuida das feridas e a carrega nos ombros. Essas ovelhas perdidas, amado, muitas vezes é um irmão que estava caminhando conosco e ele começou a se perder com o deslumbre, com as coisas do mundo, com as amizades, e ele foi ficando para trás, e a gente foi seguindo. E aqui, o que a parábola está querendo nos ensinar é que o pastor, ele deixou as 99. Por que o pastor deixou as 99? Porque ele confia, ele tem confiança. Então, amados, quando às vezes nosso bispo, ou nossa bispa, ou nossos pastores precisam descansar, eles confiam que as 99 aqui vai dar conta da casa. Ele confia que pode ir lá fora e pegar uma ovelha que está machucada. Ele confia que deixando as 99, nenhuma delas vai dispersar. Nós somos muitas vezes a 99 que nos achamos justos, mas o Senhor está querendo dizer: eu estou atrás daquele que está perdido, filho. Então não dê trabalho dentro da casa, não dê trabalho dentro do aprisco. Em vez de estar dando trabalho, ajude. Porque às vezes, pastor, tem uma ovelha no meio das 99 que está ali querendo só chamar atenção, e está deixando o pastor ocupado para não ir lá fora buscar a ferida. Mas, amados, o pastor está capacitado. O pastor está capacitado para ir lá, voltar lá e pegar a ovelha, lutar com o lobo. E as 99 não estão muitas vezes prontas. E Deus está dizendo aqui que Ele deixou as 99 porque o pastor precisa confiar que seu rebanho vai ficar bem, porque está direcionado. Sabe qual é a voz do seu pastor. Ele entende qual é a voz. A ovelha que ela está com o seu pastor, ela tem que entender qual é a voz verdadeira do seu pastor. Ela não vai para outro lugar, a não ser quando o pastor dela fala. E aqui fala também, amados, da ovelha que ficou perdida. Aqui está dizendo que às vezes essa pessoa machucada, que talvez você pode estar aqui nessa noite, você pode ser essa pessoa que ficou fora do aprisco por um tempo, mas você precisa se deixar ser curada. Você precisa aceitar o convite: vamos de volta. Eu preciso dar 100, eu não quero só as 99, eu quero completar o meu rebanho. Às vezes, ovelha, você ficou para trás e está machucada, deixa ser curada. Deixa você ser colocada no ombro ou no colo. Deus disse isso para mim. Ele falou: tem pessoas que precisam ser colocadas no ombro, precisa ser carregada de volta. E eu achei tão lindo aquilo quando Deus foi falando no meu coração através dessa parábola. E aí, assim continua na parábola em Lucas 15, 8 ao 10, Vanessa. 8, 9 e 10.
que está falando sobre a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amados, a dracma aqui é nós, que às vezes estamos dentro da igreja, mas nós estamos perdidos. Aqui a mulher significa também a igreja. A mulher significa os pastores, significa os bispos, significa os evangelistas, que se perdendo dentro da casa, a pessoa precisa acender a luz. E quando o Senhor falou sobre acender a candeia, significa o Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para conseguir entender que um irmão está precisando de você, que o irmão está precisando de uma oração, que o irmão está precisando de um abraço, que o irmão está precisando de um perguntar: você está bem, meu irmão? Senti falta de você. Por que você não veio ontem? Não é cobrando, é porque eu senti falta. Essa mulher, amados, é a igreja, é o pastor, é a pastora. Somos nós que devemos olhar um para o outro. E aqui, eu vou dar continuidade aí, Vanessa, mas eu precisava só de Romanos 12, 4, 5, para vocês entenderem aqui. Isso, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amados, se eu não sentir a dor do meu irmão, se eu não sentir a falta do meu irmão, eu não estou no mesmo corpo. E às vezes as distrações, a correria do dia a dia, a falta de tempo, nós não temos olhado para o lado. A gente não tem olhado para frente. A gente tem olhado atrás. Quem é que está faltando hoje? Hoje eu senti falta de algumas pessoas. Edilene, geralmente eu nunca vejo ela faltar muito. Kate, Brito e várias outras. Vanusa, porque às vezes eu sou muito observadora nessa parte, mas assim, faz falta, amados. Mas Deus trouxe hoje a cada um que Ele queria falar, porque essa foi a minha oração. Senhor, leva quem o Senhor quer falar com eles. Leva, papai querido, aquele que o Senhor quer trabalhar através desta palavra, assim como o Senhor está trabalhando em mim. E aqui, amados, diz que a dracma, ela foi procurada com precisão. Muitas vezes nós precisamos estar em observação com muita precisão para saber que algum dos nossos amados está precisando de nós. Fabrini, mas Fabrini está lá dentro? Bini, está no Ministério Infantil? Eu sinto falta da minha turma. Glória a Deus. E aí, aqui está querendo dizer exatamente isso. Não é para você ficar querendo saber da vida do outro, mas aqui dentro. Quando Alex e Stephanie casou, eu tive uma conversa com Alex. E eu virei para ele e disse: meu filho, na sua vida, mas da tua esposa, pouco eu vou me meter. Eu quero que vocês vivam, que vocês aprendam. Mas na sua vida espiritual eu tenho uma obrigação, tanto sua como da sua esposa, eu vou me meter. E eu pergunto, eles dois sabem. E aí, está lendo a Bíblia? Estão estudando, estão orando? Eu pergunto, né, filho? Eu encho o saco deles, mas é isso. Porque, amado, se eu sabendo que a vida espiritual do meu filho e da esposa dele está bem, o restante tudo está bom. Porque se não estiver bem com o céu, não está bem em casa.
amados, a gente tem que aprender isso. Quem fala isso não sou eu não, é a palavra. Quando eu vejo que algo está errado lá dentro de casa, meu marido sabe, eu já falei, para bora ver aí, porque é espiritual. Tem alguma coisa errada entre a gente. Né, bem? Até a Adriana agora já começou a levantar. Ora aí, meu filho. Hein? Me abraça e ele espera eu orar. Eu digo, Adriana, é você. Ele, é? Oh, glória. Mas está fazendo. Glória a Deus, é o varão da minha casa. Meu amor, te amo. Hoje é dia dos namorados. Claro, é o cabeça da minha casa, é meu marido. E aí eu digo para ele, vamos lá, meu filho, se tu não vai eu te empurro, vamos. Glória a Deus, mas não é assim, diz que a gente é ajudadora, então eu sou a que empurra, não posso ser a que puxa. Eu tenho que ser a esposa que empurra meu esposo para crescer com Jesus, para crescer na obra, para crescer no ministério, para crescer no que for preciso. A única coisa que eu não empurro meu esposo é se eu ver que tem um abismo à frente. Aí não. Eu puxo o meu esposo. Mas ainda assim, com a fé que eu tenho, se haver um abismo, eu creio que meu Jesus Cristo vai montar uma ponte. Ele vai fazer com que a ponte apareça e a gente atravessa. Porque o meu Deus é Deus de milagre. Nosso Deus é Deus de milagre. E voltando para a palavra, em Lucas 15, 11, aí a gente vai seguir até o 32. É a parábola do filho pródigo. Amados, eu estava comentando com Natália, a gente conversando um pouco, e eu disse, Natália, a palavra de Deus é pura, é simples e é eficaz. E Natália amou esse versículo. Esse versículo não, essa palavra, né? Natália, maninha que linda, eu digo, porque o Espírito Santo, ele é lindo, ele nos ensina isso. Que a palavra é pura, é simples, mas ela é eficaz. Então, quando a gente coloca dentro do nosso coração, amados, e a gente pratica, é um crescimento total. Então, vamos lá. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo.
E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrecemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Disse Jesus também aos discípulos. Não, é só até aí, perdão, só até aí. Amém. Amados, nessa parábola, o Pai, aqui tem um significado no nosso Deus. Mas nós podemos também trazer para nosso atual dia, que são também as nossas lideranças, nossos pastores. Aqui está falando de um pai que nessa parábola ele espera. Primeira parábola é o pastor que vai atrás da ovelha. A segunda é o que procura dentro da igreja a ovelha que está perdida. E essa terceira é o que espera. Então aqui está falando que espera a volta de seu filho. Aquele que saiu para curtir um pouco da vida lá fora, curtir o mundo. E chegando lá foi maltratado, humilhado. E nós, amados, nessa parábola, acredito que somos o filho. Que muitas vezes temos ciúmes. Que muitas vezes matamos os nossos irmãos. Como assim, Sil? Se vocês prestar atenção, o irmão disse: aquele teu filho. Já não falava mais o meu irmão. Ele não só achou que o filho foi deserdado pela questão da herança que foi dada a ele, também foi deserdado por nome. Mas o pai não. O pai tinha esperança que o filho ia voltar. Amados, nós precisamos aprender a ser o filho, que quando o nosso irmão chegar de lá machucado, pedir para voltar para a casa do pai, pedir para sentar de novamente na mesa, a gente ser o irmão que se alegra junto com o pai, que acolhe o irmão que chegou. E aqui, amados, está nos ensinando também que às vezes você pode ser um filho que saiu para ir pelo esse mundo, mas tem vergonha de voltar. Porque esse filho aqui, ele se arrependeu. Ele teve humildade de ir pedir para o pai: eu pequei contra ti. Às vezes você precisa confessar a Deus: Deus, eu pequei contra ti, eu quero voltar para casa. Eu quero fazer parte do banquete. E nós que estamos aqui na igreja servindo, nós precisamos aprender que o servir não pode ser fardo. Esse irmão, ele aqui mostra que parecia também ser um fardo. Eu estive sempre aqui te servindo. Ele está cobrando também. E às vezes nós somos esse irmão também. Nós cobramos. Ai, Senhor, quantas coisas. Eu já trabalho tanto e ainda me chamam para isso. Eu já faço tanta coisa e ainda me chama para aquilo. Murmuramos. Mas se a igreja começa a chamar outras pessoas, ninguém liga para mim, ninguém me chama para nada, nunca está satisfeito. Se chama de mais, incomoda. Se chama de menos, é porque não tem importância. Então é difícil. O que aqui nós aprendemos com essa parábola é que nós precisamos aprender que nós já temos tudo aqui. O pai diz: tudo que eu tenho é teu. Olha que coisa mais linda. Volta um pouquinho, Vanessa.
E respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Gente, não tem melhor coisa de saber que nós estamos perto do papai. Aquele irmão que foi lá para fora passou fome, frio, humilhação. Esse que estava dentro de casa sempre teve abrigo, carinho e amor. E ainda assim, o irmão que teve tudo isso ficou com ciúme daquele que ao chegar teve uma festa. Igreja, Deus está nos alertando aqui. Vai ter vidas que vai voltar. Vai ter pessoas que vai voltar. Pessoas que teve ministério, pessoas que fez parte. Vai voltar e vai se arrepender. E nós vamos receber com festa. Porque os filhos da promessa têm que aprender com o pai. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que aprender com o pai a nos alegrar junto com cada um dos nossos irmãos quando alguém vier e dizer: eis que me arrependo, eis que estou de volta. Ore, amados, porque é o que eu tenho orado. Deus, tira de mim, Senhor, tira de mim, Pai, essa pequenez, porque isso é a gente ser pequeno de espírito. Porque no lugar desse rapaz, qualquer um de nós faríamos o mesmo. Sabia disso? Um dia eu me peguei fazendo isso. A minha irmã mora em Minas Gerais. Eu moro aqui e eu aplico todo dia insulina na minha mãe. E quando a minha irmã chegou, a minha mãe começou a querer que minha irmã aplicasse. Eu falei: agora eu já não tenho mais serventia para isso. Misericórdia. Ciúmes. Só que aí quando minha mãe mudou, que minha mãe disse para minha irmã: não quero mais que você aplique não, sua mão é pesada, é de Ceilândia, é melhorzinha. Eu falei: pronto, agora tudo sobrou para mim. Viu? A murmuração. Por isso que eu estou dando um exemplo de mim, porque nós temos, amados, que nos vigiar. A palavra diz: examinar o homem a si mesmo. E sabe por que hoje eu estou ministrando isso aqui? Porque eu tenho buscado trabalhar isso em mim. Então eu creio que o Espírito Santo hoje está dizendo para a igreja: vigia nesse ponto. Eu sempre digo que a palavra ela nunca volta vazia. O que é plantado, ela vai dar fruto. A árvore vai crescer. Então, amados, que estejamos preparados para, assim como os anjos e Deus faz festa no céu, que nós possamos fazer festa quando um pecador se arrepende. Quando um irmão vier de lá ferido, que nós sejamos as pessoas que estão prontos a acolher, que nós estamos prontos a amar. Critiquemos menos e amemos mais. Certo dia eu vi uma pessoa dizer assim: aprenda, fale pouco de você, nada dos outros e muito de Jesus. Fale pouco de você, nada dos outros e mais de Jesus. Achei essa frase incrível e quero colocar em prática em minha vida. Menos de mim e mais de Jesus. Menos de mim e mais de Jesus. E que nessa noite o Espírito Santo fale no nosso coração o quanto nós precisamos ser acolhedores. Que nós estamos aqui para amar vidas, para acolher vidas e para que almas sejam salvas para o reino de Cristo. Que sejamos bons filhos, bons servos, porque o pastor, que é o nosso Deus, Ele está aí de olho em cada um de nós. Ele nos conhece pelo nome. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem Ele ter conhecimento. Então eu quero que nessa noite nós pensemos nisso. E eu pedi um hino para
para o Ministério de Louvor, aí o pastor João vai estar entoando. Gostaria que você se levantasse. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Pai, aprender contigo, Pai. Deus, nós um dia, papai querido, fomos esses pecadores rebeldes, Pai, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E quando nós aceitamos ao Senhor, e quando nós abrimos o nosso coração, Senhor, aí no céu teve festa. Os anjos, Pai, fez festa, o Senhor, Pai, se alegrou. Nos ensina, Pai, a amar o nosso próximo, Pai. Nos ensina, Senhor, a receber, papai querido, aqueles que foram feridos, aqueles, Pai, que estão perdidos. Nos ensina, papai querido, que com o brilho do Espírito Santo, papai querido, nós possamos, papai querido, apacentar as ovelhas que o Senhor, Pai, nos confiou. Assim como o Senhor disse para Pedro: tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Oh Pai, capacita, Senhor. Teve aqui, Pai, o dia dos pastores, e o Senhor nesta noite nos presenteia com esta palavra. Pai, fortaleça, Pai, o pastor Gedson, a pastora Xana, a bispa Antonirete, o bispo Sandro, o pastor João, Pai, na caminhada. Oh, papai querido, eu te peço, Senhor, que nós possamos ser ovelhas, papai querido, que ouça a tua voz e que obedeça os teus mandamentos, Pai. Pai, que nós não sejamos, Pai, ovelhas pesadas de gordura, que não quer trabalhar na casa do Senhor, mas que nós possamos tudo aquilo que a gente aprendeu, Pai, colocar em prática. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, diz que o seu fardo é suave e é leve. Pai, que ninguém sinta-se sobrecarregado neste lugar, mas que venha fazer com amor, Pai, com alegria para o Senhor. Oh, aleluias.